Nós aprendemos até agora que o ar, o movimento do ar, né, ele é influenciado pela diferença de pressões, pela altitude, pela temperatura, pela umidade, mas também eu posso dizer para vocês que ele é influenciado pela rugosidade da superfície terrestre. Que, por exemplo, uma força de atrito, ela pode influenciar na sua direção, na sua velocidade, no seu impacto, que vão acabar causando, por exemplo, se a sua superfície terrestre, ela acaba causando, por exemplo, algumas ondulações, pode influenciar no trajeto, pode até reduzir a velocidade desse movimento do ar. Então, ventos, ele acaba ocorrendo quando existe esse movimento em relação à superfície terrestre. Estamos falando bem próximo à superfície terrestre. Então, vamos dizer que isso acontece os ventos. Então, esse movimento que existe pelas diferenças atmosféricas entre dois pontos, que era o A para o B, ela acaba sofrendo, então, o vento, né, acaba soprando de alta para baixa, em zona de pressão. Mas, professora, mas está colocando aí a primeira imagem, está B para A. Isso aí, pessoal, seria o gradiente horizontal da pressão, que eu represento pela letra G. Mas o que faz movimentar, o que faz as direções, que faz o movimento meio que circular ali, são as forças. Então, aí vem aquela pergunta, mas já que são as forças, então não precisa colocar essa letra G. Não, mas para a gente entender qual que é a importância dos gradiente horizontal, ela é influenciada pelas diferentes pressões que existem, as suas forças que existem, que é gradiente de pressão, força de Coriolis, que é a força centrífuga e também a nossa força de atrito. E aí eu vou falar para vocês cada uma delas bem rapidinho, caso vocês não entendam, vocês me perguntem, e talvez eu pare de colocar também essas legendinhas aqui para vocês, tá? Anota aí no caderno. Então, a gente sabe que o aquecimento, ele acaba sendo a parte motora, né? Acaba sendo o gás, acaba sendo o que vai movimentar o vento. Então, esse diferencial que existe, esse aquecimento diferencial, sobre a superfície da Terra, ela acaba gerando as diferentes pressões. E a distribuição dessas diferenças de pressões, por exemplo, elas acabam sendo representadas por essas linhas isóbaras. Lembra que eu falei para vocês as linhas isóbaras e eu acabei representando elas em linhas mais retinhas, assim? Então, aqui ela está sendo representada de forma mais curva aqui. Essas linhas isóbaras, elas têm aqui a pressão. Conforme vocês estão andando aqui, 1001 milibar, 1004 milibar, até 1010 milibar, isso aqui seria a sua pressão crescente, que vai influenciar, então, o desenvolvimento, o deslocamento que existe aqui. Então, vocês conseguem, com essas linhas isóbaras que são representadas, é possível identificar para onde a pressão está crescendo, para onde o movimento do ar está indo. Então, esse gradiente horizontal de pressão, que é representado pela letra G, ela acaba indicando, então, a variação que existe da pressão atmosférica em um dado local, vamos dizer assim, que seria, então, uma taxa de acréscimo por uma unidade que vocês têm de distância horizontal e na distância que vocês podem ter também perpendicular às linhas isóbaras. Vocês estão vendo que, dependendo da distância que vocês estiverem, conforme a pressão vai crescendo, eu tenho o gradiente horizontal acompanhando conforme a pressão vai crescendo, o meu gradiente de pressão também vai acompanhando ele, e ele é perpendicular às minhas linhas isóbaras. Então, o gradiente de pressão, que seria a letra G, que vocês estão vendo na primeira imagem, ele acaba exercendo, nós vamos chamar de uma força muito importante, que ela acaba sendo a nossa força motora, é ela que vai dar o movimento do ar, é ela que vai fazer com que sempre tenha o gás de movimentação. Então, ela acaba exercendo
essa força que nós vamos falar o tempo todo, nós falamos do gradiente horizontal, é por onde vai começar. Só que a força que vocês estão vendo, que vai ser a força motora do movimento do ar, é a nossa força do gradiente de pressão, que é a letra F. Ela teria a mesma direção que vocês, ela tem a mesma direção, que ela é perpendicular às linhas isóbaras, só que ela vai ser sempre oposta, ela sempre vai ser em direção contrária ao gradiente de pressão. E esse F aqui, né, alguns lugares também que vocês podem encontrar também, vocês podem encontrar FGP, tá? Vocês podem encontrar como força de gradiente de pressão, literalmente escrito assim. E essa força, ela tende a fazer com que o ar se desloque horizontalmente pelas zonas de maior pressão para as zonas de menor pressão. Sim? Espero que sim. Eu tenha falado alguma coisa que vocês tenham entendido até agora. Então, resumindo, a força de gradiente de pressão, que é a letra F, ela acaba sendo um movimento horizontal, que vai manter ela acaba, vamos dizer assim, para iniciar o movimento do ar, esse movimento horizontal acaba sendo iniciado pela força de gradiente de pressão, que é também o nosso gradiente de horizontal, seria o nosso gradiente, que seria a direção oposta do gradiente horizontal de pressão atmosférica. E é esse F que vai manter essa movimentação. Então, por essa razão, que nós chamamos ela de uma força muito importante, que seria a força motora de movimentação do ar. E essa força de gradiente de pressão faz com que o ar se desloque sempre, pessoal, vou repetir de novo aqui, que vai sair oposta ao gradiente horizontal, então vai movimentar de altas pressões para as zonas de baixas pressões. O gradiente horizontal de pressão, ele vai acompanhar o crescimento da pressão, e ela vai, então, conforme a pressão vai crescendo, o gradiente de pressão acompanha, mas a força que vai fazer com que o movimento do ar faça será de alta para baixa. Vou fazer um exemplo aqui. Eu não sei se vocês entenderam. Eu vou trazer um exemplo, na verdade. Vamos ver se vocês já ouviram falar sobre isso. Eu vou desenhar uma imagem aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar um líquido aqui dentro. Bem aqui. Coloquei um líquido. Mas, pessoal, vocês lembram que isso aqui pode ser muito rápido, tá? Conforme eu coloco o líquido do lado de cá, esse líquido tá bem aqui. Esse aqui, ele vai exercer, ele tem aqui uma altura, uma coluna de água muito menor quando comparado a essa daqui, certo? Então, a minha coluna, a minha altura, quando comparado à minha coluna de água, esta é muito maior no ponto 1, quando comparado no ponto 2. Quando tem uma altura maior, eu posso dizer que essa pressão do ponto 1, ela é maior que a minha pressão no meu ponto 2. Isso me dá uma informação de que, como a minha força, como o meu peso aqui, eu tenho um peso, uma coluna d'água maior neste lado aqui, ela é maior, a minha água vai tender a vir para esse lado, até que essas duas se igualem e as pressões fiquem iguais, tanto no ponto 1 como 2, e o movimento vai cessar. Isso seria a explicação que tem sobre o gradiente de pressão, que seria uma forma de explicar para vocês. Seria como se fosse mais ou menos assim. Não sei se vocês entenderam essa parte com essa imagem, essa explicação. Existe um peso, força, pressão. Sim? Não? Tá. Eu vou desenhar aqui. Desenhar nesse ponto bem aqui em cima, porque acho que aqui eu fico bem aqui embaixo, aqui, né? Olha só. Eu tenho aqui baixa pressão. E eu tenho aqui uma alta pressão. Certo? Lembra? Olha, a alta pressão, baixa pressão. Como ela está maior,
meu gradiente de pressão tende a ir para onde está menor. O que acontece com isso? Lembra que eu falei que o movimento do ar tende a entrar em equilíbrio atmosférico? Então, isso vai acontecer da mesma forma que aconteceu nesse exemplo que eu mostrei para vocês. Como a minha coluna de água é muito maior do lado de cá, e aqui é muito menor, a minha pressão daqui, ela é menor que a do lado de cá. Essa é maior. Então, como ela é maior, o movimento da minha água vai vir para o lado de cá e tentar chegar todos no mesmo ponto e vai tentar chegar a um equilíbrio. Um gradiente de pressão, a força de gradiente de pressão, o que seria nosso gradiente de pressão? Seria a força tendendo a ir para o lado onde tem um menor para poder tentar chegar a uma igualdade, tentar igualar isso, tá? E aí, eu não sei se ficou bem clara essa explicação, tentei trazer mais umas, mas vamos ver se vai ajudar. E uma outra também, pessoal, que nós temos. Lembra que eu falei para vocês, vou mudar de caneta aqui e ficar mais fácil. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha aquelas explicações das linhas isóbaras e tinha umas mais longas aqui, lembra? Eu não lembro se eu falei para vocês, mas quanto mais próximas essas linhas forem aqui, essas aqui, maior será a sua velocidade do vento. Então, essa diferença, essa distância que existe entre os pontos das linhas isóbaras aqui será mais intenso aqui. Então, quanto mais próximas forem as linhas de isóbaras, maior será a sua velocidade do vento. E quanto maior, né, for a diferença de pressão entre os pontos, né, maior diferença, mais intenso será o vento. Isso a gente vai explicar um pouquinho mais para frente para ficar um bem legal. Deixa eu ver. Tá. Eu trouxe para vocês, eu trouxe como forma de explicação para demonstrar. Eu expliquei para vocês sobre o gradiente de pressão, a força de pressão, sobre 2 exemplos daquela hora. Mas eu tinha esquecido, mas eu trouxe isso aqui também para vocês. Olha só. Eu montei um exemplo que tende a explicar como que funcionam os ventos locais. E uma boa explicação seria tentar explicar para vocês em uma mini escala, né? Que seria tentar explicar uma situação mais fácil de entender, que seria as brisas marinhas e as brisas terrestres. Que seria o exemplo para isso, né? Para explicar o gradiente de pressão atmosférica. Esses ventos, eles decorrem de um gradiente de pressão também local, que seria o G, que ele acaba estabelecendo como resultado pelo diferencial, pelo aquecimento diferencial da superfície, vamos dizer assim. Conforme muda-se o horário de aquecimento durante o dia e durante a noite, essa alternância que existe entre o dia e a noite acaba modificando a direção dos ventos. Então, vamos dizer assim, durante o dia, que seria o continente, que seria bem essa imagem aqui, do lado que vocês estão vendo bem aqui, olha só. Durante o dia, que seria o continente, que está aqui, olha, dia, noite, vocês têm o quê? Acontece o aquecimento, se aquece, mas o continente acaba se aquecendo muito mais do que a água do mar. E aí o que acontece? Se estabelece um campo de pressão de alta, bem aqui, olha só, de alta acima do oceano. E aí, esse campo de alta, para entrar em equilíbrio, nós precisamos o quê? Se aqui está mais quente, minha temperatura está muito mais alta, aqui minha temperatura está muito mais baixa, o que acontece? Eu acabo criando esse campo de alta aqui em cima, o que acontece? Eu acabo aquecendo, as minhas partículas acabam subindo. Chegou aqui, pessoal, aqui minha temperatura acaba diminuindo, ela tende a ficar mais densa, mais densa, mais densa, mais densa, mais densa, mais densa, mais pesada e volta para B. Então, a A acaba indo para B, porque está mais leve, e depois ela tende
a querer descer porque ela acabou encontrando uma temperatura mais fria em cima. Então, essa alternância que... Essa alternância não, esse movimento, né? Que existe. Então, acaba se estabelecendo esse campo de alta pressão em cima do... Porque tem a baixa no oceano e tem a alta no continente. Aí acaba aparecendo, né, essa pressão de alta em cima do oceano e uma baixa em cima do continente. Porque existe, lembra, o equilíbrio? Eu tenho que equilibrar. É por isso que esse vento, ele acaba soprando aí, não. Na verdade, o vento não acaba, né? Na verdade, o vento sempre acaba soprando das zonas de alta pressão, como eu mostrei para vocês aqui, de alta para baixa. Então, isso aí, pessoal, vai acabar definindo, então, as brisas marítimas. E aí, que seria bem aqui, acho que eu escrevi bem aqui, não escrevi brisas. Ah, tá aqui, ó. Durante o dia, o vento sopra do mar para a terra, formando as brisas marítimas. Por quê? Eu aqueci, subi, venho para cá, aí eu tô levando, então, o que eu tenho daqui para o continente. E o que acontece durante a noite? Durante a noite já é o contrário. Eu já acabo invertendo isso. Durante a noite, o continente acaba soprando da terra para o mar. Então, nós chamamos de brisa terrestre. Já é o inverso. Seria o mesmo efeito que eu expliquei para vocês sobre o que acontece durante o dia, eu acabo invertendo e acaba acontecendo, então, o processo do vento ir para o mar. Sim? Não? Não, sim. Mais um exemplo, ficou bacana. Bem, esse exemplo aqui é bem legal de trazer, né? Então, vamos dizer assim, até aqui, nós estamos bem. Eu acho que nós já começamos a entender o movimento do ar. Eu acredito que vocês já notaram isso no caderno e que, a partir de agora, vocês entendem que existe essa força, que seria essa força motora, e que começa a existir o movimento. Então, vamos dizer assim, a partir do momento em que o ar começa a movimentar, conforme aparece durante o dia, durante a noite, durante as diferentes zonas de pressões, seu deslocamento acaba sofrendo uma influência, né? Mas eu estou falando isso separadamente, como as linhas isóbaras, linhas retas. Então, existem outras forças que vão influenciar a movimentação do ar. E elas são muito importantes para que vocês entendam. Mesmo que elas acabam sendo chamadas de forças aparentes ou forças fictícias, elas são importantes e é isso que faz com que vocês entendam esse movimento circular que existe, que aparentemente, ou elas fictícias, elas não existam, mas porque elas fogem das leis de Newton. E aí faz com que faz com que essas forças sejam chamadas de aparente ou fictícia. Mas só existem, né, vamos dizer assim, essas forças, mesmo seja aparente ou fictícia, elas existem quando o ar está em movimento. E aí quando acontece, né, vamos dizer assim, lembra que eu falei para vocês que a força de gradiente de pressão, ela é a motora, então ela vai ser a força que vai impulsionar o ar. E aí, o que vai fazer? Movimentar o ar seria essas forças aparentes fictícias, que vamos falar agora sobre a Coriolis, centrífuga e de atrito. Então, quem é a propulsora do ar, quem faz o motor funcionar, o ar, é a força de gradiente de pressão. Mas quem faz o movimento são as forças aparentes e fictícias, né? Então, a gente vai falar sobre as três forças. E a primeira, todas elas vocês já conhecem, que vocês já viram isso em física. Não vou entrar em detalhes, eu acredito que isso é só uma pincelada mesmo. Então, eu vou tentar jogar isso para dentro do vento. Então, você já sabe que o vento sopra de um ponto mais alto para o ponto mais baixo. E eu falei para vocês que a força propulsora do ar é a força de gradiente de pressão. E o que vai fazer o movimento são as três forças. Mas, aí, quer fazer o movimento. Aí eu pergunto para vocês assim, mas por que simplesmente o vento não faz esse movimento, né, em linha reta? Simples. Simples por quê?
Porque, lembra que eu falei para vocês que existe rotação e translação? Que faz, por exemplo, a rotação tem que ser objetivo, a translação tem que ser objetivo, é o que faz ser o que nós somos, o que a Terra é. Então, com esse movimento que nós temos o efeito da rotação, ela acaba influenciando também no movimento do ar. E então é correto dizer que o vento faz uma curva e que isso acaba sendo então influenciada pela rotação da Terra. Vai ficar o tempo todo mostrando essa imagem para vocês, porque eu vou acabar explicando para vocês agora como que funciona o efeito de Coriolis em cima do movimento do ar, sobre o vento. Porque se a Terra não girasse no seu próprio eixo, que seria a nossa rotação, o ar movimentaria sempre no sentido da força, ou seja, o vento seguiria uma linha reta. Lembra que eu falei que o F, que é nosso gradiente de força e pressão, é a propulsora do ar? É ela que vai fazer o vento funcionar. Só que quem vai fazer o movimento será sempre as forças. Por exemplo, a força de Coriolis, ela vai fazer esse sentido. Eu trouxe um exemplo aqui, eu espero que vocês consigam entender a imagem que vocês estão vendo ali embaixo. Olha só. Imagine o ciclo que vocês estão vendo. Se eu colocar um ponto aqui e seguir firme com a minha mão e conforme eu mexo, tá vendo que eu tento seguir reto, mas conforme eu mexo, a minha caneta ela vai tender a fazer uma curva. Então, isso é o seu efeito da força que o Coriolis faz sobre o movimento da Terra. Como nós temos a rotação da Terra, o eixo ela está movimentando, você não está percebendo isso. Então, vamos dizer assim, se não fosse o efeito de Coriolis, sim, o vento seguiria uma linha reta. Porém, como a Terra está girando, mas vocês não estão, você não acaba sentindo isso agora no momento. É igual o vento, você não acaba vendo, mas está sentindo. Como a Terra gira do oeste para leste e o deslocamento do ar sofre com essa influência de rotação, e isso acaba sendo, então, nosso efeito de Coriolis. Isso foi descoberto em 1865 pelo um cientista, né, chamado com o sobrenome de Coriolis, claro, né, lógico que ele ia patentear, ele ia colocar essa força de Coriolis com o sobrenome dele, e essa descoberta, ela acaba fazendo com que ajude a explicar por que o ar tem esse movimento circular que sai de um ponto do centro de A, que vai, né, que seria do ponto A, que vai para o ponto B. E por que não segue uma linha reta? E isso faz com que o Coriolis explique esse movimento, essa trajetória. Então, ele descobriu que todos os corpos que se movem em relação à superfície terrestre acabam sofrendo continuamente, bem levemente, bem compactamente. Aqui está muito rápido, mas conforme o globo vai girando devagar, esse movimento acaba sofrendo continuamente na mesma velocidade, ela acaba tendo um desvio da sua trajetória. Então, ela não vai tender a ser reta, ela vai tender a fazer, então, um movimento curvo. Então, o que tem ali, olha, tá vendo esse ponto vermelho? Esse é o ponto observador. Conforme você tenta vir reto, eu estou tentando vir reto, esse ponto observador que está aqui. Esse ponto observador, ele está olhando bem, ele sai desse ponto e conforme ele olha, o ponto observador, ele vai acabar vendo uma curva. Então, esse movimento bem lentamente que faz é a nossa força de Coriolis. Então, mesmo que essa força não exista realmente, mas ela existe. É estranho, mas não existe, mas existe, tá? Vamos dizer assim, se não existisse essa força, nós seguiríamos uma linha reta. E aí o que acontece? Como essa é uma força aparente ou fictícia, como ela não existe, mas parece existir, é isso que faz, então, o movimento do ar. Então, a força de Coriolis, eu vou chamar, na força de Coriolis, eu vou acabar chamando aqui sempre, colocar talvez em alguns lugares, D, tá? A letra D aqui, porque eu acabo chamando a força de gradiente de pressão de F ou FGP. Eu acabo chamando a força centrífuga de FC. Acabo chamando a força de atrito de FA. Mas se eu chamar de FC Coriolis também, vocês vão confundir com centrífuga, tá? Então, eu vou acabar chamando a força de Coriolis de FD
Mas vocês podem chamar de força de Coriolis, tanto faz, como se forem anotar no caderno. E o que acontece? A força de Coriolis, ela é essa força que aplica conforme a rotação vai passando, continuamente vai mudando a sua trajetória. Essa força de Coriolis ela é aplicada de tal forma que a mesma intensidade, porém, é de uma forma oposta ao gradiente de pressão. Vamos dizer assim, não sei se na próxima imagem eu consigo explicar melhor. Tá. Olha só. A força de Coriolis, eu tenho uma mesma intensidade. Tá vendo aqui? Aqui a força de gradiente de pressão. Aqui, olha só. Aqui tá a força de gradiente de pressão, que é o nosso F, GP. E do lado de cá está a nossa força de Coriolis. Elas têm a mesma distância, olha só, tem a mesma intensidade, porém elas vão ser de direções opostas. E esse movimento que acontece, por exemplo, tem que existir a força de pressão, porque é ela que vai fazer, vai ser o motor do ar, o motor do vento, mas é a força de Coriolis que faz com que ela faça esse movimento, conforme vai passando, faz esse movimento mais curvo, né? Mais curvo não, um movimento curvo, uma curva do vento, né? Vamos dizer assim, esse movimento vai ser então a força de Coriolis, conforme ela vai mexendo, ela vai modificando vai acabar sendo um movimento, né? Vamos dizer assim, essa força acaba sendo um equilíbrio, né? No final acaba sendo um equilíbrio de duas forças e acaba gerando o vento. Então, a parte resultante dessas de duas forças, né, vamos dizer assim, uma está, que é a força de Coriolis. A outra força, então, o resultado acaba sendo o vento. Então, o vento vai acabar seguindo na parte horizontal, ele tem horizontal e tem a vertical, né, que é aquela que sobe, que desce, tem um movimento reto também. Então, esse movimento não acelerado, que vai soprar assim, paralelamente, né, das linhas isóbaras, ela vai então ser chamada de vento. Quando eu estou falando para vocês, lembra vocês que eu falei para vocês que ela vai estar perpendicular às linhas de isóbaras? Aqui são as nossas linhas de isóbaras, lembram? Isso daqui seria então nossa força de gradiente de pressão. Quando eu falar para vocês que ela vai estar paralelamente, vai tentar andar mais próxima por si, seria nosso vento. E aí, esse vento, nós vamos chamar ele também aqui, eu vou chamar ele de vento geotrófico, tá? E essa força de vento geotrófico seria, hipoteticamente falando, sobre o vento, mas um pouquinho mais pra frente vai existir mais forças que vai fazer esse vento mudar um nome, chamar de vento de gradiente. E o que vai acontecer? Esse vento geotrófico não é um vento real. Tá? O vento real só ocorre quando o equilíbrio é encontrado entre todas as forças que eu falei para vocês, que é a Coriolis, centrífuga e atrito. Então, eu preciso das três forças para ser o vento real. Então, estamos falando passadamente, então, para começar, já aprendemos que existe a força de Coriolis e a força de gradiente de pressão, que resultou o vento, e hipoteticamente falando, que seria o nosso vento geotrófico. O vento geotrófico ele vai acontecer nas diferentes pressões, nas altitudes, o deslocamento dos ventos vai acontecer sobre a superfície e vai sofrer com a parte centrífuga e vai sofrer com o atrito, que seria, e já falou sobre a parte da parte de Coriolis. Então, isso seria o nosso vento geotrófico. Para fechar, então vamos tentar fechar assim. Então, a força de Coriolis, ela só funciona devido ao movimento da Terra, sim, que uma pequena parcela de ar acaba se movimentando em função da força de Coriolis, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente que força de Coriolis e centrífuga ficam juntinhas ali, e são coisas diferentes, mas acabam uma influenciando a outra, e acabam movimentando, então, do oeste para o leste, e a sua velocidade acaba sendo em função em relação vamos dizer assim, a força de Coriolis, ela vai acabar dependendo, então, da velocidade do vento. Vamos dizer assim, quanto maior for a velocidade, maior será o desvio. Isso porque, no mesmo período de tempo que a parcela de ar, ela mais rápida está percorrendo essas distâncias maiores,
vai parecer que essas parcelas estão mais lentas, né? Então, quanto maior for o deslocamento, maior o desvio dos sistemas de vento, né, em relação às parcelas de ar. Não sei se vocês compreenderam essa parte, mas acho que eu consegui explicar certinho, né? Eu acho. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Eu não sei se eu estou adiantando um assunto, mas vamos lá. Eu tenho uma superfície terrestre, e aqui, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou chamar superfície, eu vou falar isso de local, tá? E aí, eu vou colocar aqui de outra cor, eu vou colocar vermelha. Lembra que eu falei para vocês que bem aqui vai ser meu ponto de aquecimento? Recebi, e meu ponto B, ele vai tender a subir, certo? Quando ele sobe, olha só, ele está subindo, ele vai encontrar temperaturas mais frias. Então, o que eu estou dizendo para vocês que esse gradiente que está subindo, que seria o gradiente vertical, que esse gradiente vertical que está subindo, um gradiente térmico, por exemplo, ele vai acabar encontrando uma temperatura mais fria e vai acabar descendo. E vai formar assim, então, um ponto A, lado de cá e lado de cá, e vai tender a vir para cá e vai fazer esse movimento, certo? O que acontece? A letra B, que é a nossa baixa pressão, ela tende a fazer o quê? A concentrar mais o seu calor para poder ela evaporar. Evaporar não, ela vai elevar, porque ela vai se aquecer e vai subir. Quando eu for no meu ponto A, ela tende a espalhar os ventos. Então eu tento, o meu A ela espalha e o meu vento e o meu B ela fique mais concentrada ali no centro. E aí que eu tenho aqui que cada 1 quilômetro que eu ando a superfície, eu estou subindo a cada 1 quilômetro, eu posso falar que existe menos 6 graus Celsius. Quer dizer assim, toda vez que a minha umidade está subindo, opa, calma. Ela está subindo, eu estou então a cada 1 quilômetro, eu estou resfriando a minha umidade relativa. E é por isso que no fim ela acaba descendo. Então esse ponto que vocês estão vendo seria então, ela sobe, resfria e desce. É isso que eu estou tentando falar para vocês. Então isso seria uma representação local. E se eu falasse para vocês de uma escala maior? Se eu representasse isso, então, olha só. E se eu dissesse para vocês que eu estou nesse ponto B, que seria o meu vermelho, eu estou falando para vocês que meu ponto vermelho bem aqui, ó, seria o meu equador. Certo? No meu equador, ele vai tender a subir. Aí ele vai, a umidade sobe, tudo bonitinho, tende a fazer nuvem, nanã, precipita, lindo, maravilhoso, certo? O que vai acontecer? Como ele vai tentar ter um equilíbrio, o que vai acontecer nessa linha? Eu vou tentar equilibrar, ele vai subir, ele vai ter que descer para o ponto de alta pressão. Essa alta pressão, que são as anticiclônicas, essas que são ciclônicas, elas tendem a ser AA. Então, estou falando de um globo, tá? Quando eu falo isso do globo, pessoal, eu estou falando que estou descendo do trópico de Capricórnio e estou falando que eu estou descendo para o trópico de Câncer. Quando eu faço esse movimento aqui, olha só, que eu venho daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, esse movimento circular que acontece, isso está acontecendo, aqui eu estou afirmando para vocês que está acontecendo então. Aqui, esse movimento que vem daqui para cá, eu chamo de ventos alísios, e eu chamo isso aqui de ventos alísios. Quando esse movimento acontece daqui e vem para cá, esse movimento que vem daqui para cá, que eu estou voltando, pessoal, eu estou vindo então contra alísio. Então são meus ventos contra alísios. E aqui são meus ventos contra
alísios. E o que acontece? Eu estou, então, subindo com muita umidade e estou devolvendo ele um ar mais frio e mais seco. Aqui sobe com muita, e aqui, então, vocês podem dizer que esse vento volta aqui, ele vai acabar voltando, então, aqui, mais seco e mais frio. E eu coloquei agora no globo aquele mesmo desenho e vou tentar fazer o que eu fiz naquela lá. Olha só, o que você tem aqui de bom? Que aqui é a letra B. O que você tem de bom aqui? Deixa eu... Ai, não tá mexendo aqui. Ai, dá um espacinho aqui. Ai, tem muita coisa aqui, peraí. E aí, o que você tem aqui? Você tem os pontos A e A, certo? Então, você tem a baixa pressão, a alta pressão, Equador. Aqui você tem o de trópico de Câncer e aqui você tem o trópico de Capricórnio. E aí, eu vou fazer de uma outra cor, só para ilustrar o que eu quero dizer. O que vai acontecer? Isso daqui vai acontecer, isso vai se elevar porque ele é mais leve. Logo, a hora que ele se eleva, que ele vai passar para cá, esse vai subir e vai vir para cá. Logo, esse vai vir para cá e esse vai subir e vai vir para cá, certo? O que eu disse para vocês? Que quando tá vindo do trópico do trópico de Câncer para o Equador, nós temos os ventos alísios. Quando eu estou vindo de Capricórnio para o Equador, eu tenho os ventos alísios. Quando eu estou saindo do Equador para cá, eu tenho contra alísios. E aqui eu também tenho contra alísios. Isso aqui seria, então, o seu vento. Isso aqui seria praticamente os seus ventos constantes que vocês têm ali no globo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para fechar na circulação global. Ali bem perto do finalzinho mesmo ali. Então, vamos dizer assim, que os ventos constantes, eles ficam bem próximo ali do Equador. O que se justifica, como eu disse para vocês, que Coriolis, ele acaba influenciando quase nulo ali no Equador, e no máximo nos polos, então acaba se entendendo que os ventos constantes ficam bem ali no Equador, que se nós chamamos isso de ventos alísios, e contra-alísios seria que estavam retornando. Então, assim, ali no Equador, eles acabam recebendo uma radiação mais intensa, o que torna ela mais quente, que acaba provocando aquele ar ascensional, né, que sai, que sobe e depois desce, e nessa linha do Equador com mais intensidade, que recebe mais intensidade, né, que acaba se aquecendo e o ar acaba se expandindo, então tendo aquele movimento que a gente já explicou, que seria o local passou por um globo. Aí então esses ventos alísios, que são constantes, que acaba soprando dos trópicos para o Equador, por serem muito úmidos, né, muito carregados, né, eles acabam provocando esses chuvas, né, nesses pontos, nesses arredores, onde acaba acontecendo o encontro desses ventos. Por isso que ali na zona equatorial, nós temos a calmaria dos ventos, porém nós temos a parte equatorial muito chuvosas. E aí os contralísios, ele já é o oposto dos alísios, que já carrega aquele... Lembra que eu desenhei assim? Ele é ar frio e ar seco, então eles são ventos mais secos, que acaba levando a calmaria aos trópicos. E o que acontece? Uns ventos mais secos, uma calmaria, e acaba soprando do Equador para os trópicos. E isso acontece do zero, né, para 30 graus Celsius, né? Vamos dizer assim, das latitudes que vão modificando. Então, conforme você vai aumentando, conforme você aumenta a latitude, você aumenta também. Não aumenta nada, não.
É que sai do Equador para o de Câncer e do Equador para o de Capricórnio. E você tem os contralísios, que são responsáveis pelos ventos mais secos, né, que vem o ar frio mais seco, enquanto os alísios são carregados de mais umidades e que acabam levando mais chuvas para o Equador, mas também é uma região assim, mais calma ali no Equador ali também.